Vamos lá, gente. Pessoal, eu vou passar para vocês agora uma apresentação padrão que a gente criou, que você pode simplesmente conduzir a segunda visita com o seu cliente, certo? Através dessa apresentação. A única coisa que você precisa ter em mãos é o contrato para que ele seja assinado fisicamente. E é óbvio que a gente sabe que se você quiser assinar ele de forma digital também, isso é possível, certo? Mas você pode inclusive lançar aqui nesse PowerPoint, nessa apresentação, o estudo de mercado também, certo? Então, tudo pode ficar aqui na tela e você coloca na televisão para passar para o cliente. Então, eu vou fazer uma breve explicação aqui do que você pode estar usando para estar argumentando o seu cliente, trazendo aqui o fechamento exclusivo, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouco da empresa. Logo aqui abaixo tem uma foto da sede da Remax em Denver, no Colorado, nos Estados Unidos. E aqui tem um textozinho também que você pode ler para o cliente. Tem algumas coisas que estão bem assim esclarecedoras, certo? Para você não ficar se perdendo com o cliente. Então, hoje a Remax tem mais de 100 mil agentes. Agentes são corretores de imóveis. Está presente em mais de 110 países, né, e territórios, ultrapassando o marco já registrado na história de todos os dias. Então, a Remax realmente é hashtag número um, tanto a nível de franquias, né, abertas pelo mundo todo, e de fato aí nós somos a número um do mercado. Quais são os benefícios da gente trabalhar em rede? A gente sabe que a gente trabalha com uma rede, né? Uma rede aqui de network. Então, o cliente precisa saber, certo, beleza, e qual é o benefício que isso vai trazer? Primeiro, conexão mundial. Então, a gente não tem fronteiras, a gente pode fazer conexão e vender imóveis, transacionar imóveis em qualquer país que a Remax está presente. Então, a gente não fica preso aqui à nossa cidade, ao nosso estado, a gente está em outros países também. Maior network, né, por causa dessas conexões. Quando a gente fala aqui de Remax ou Imob, você vai ver que isso aqui é interessante falar para o cliente, porque às vezes ele pensa que quanto mais corretores trabalhando imóvel dele, melhor para ele. Então, se ele pensa dessa forma, somente aqui na imobiliária nós temos 55 corretores, certo? Isso somente em uma franquia, né, na Remax ou Imob. E quando for abrindo outras franquias, a gente tem mais corretores aí para a gente estar fazendo esse network, a gente está aumentando a possibilidade de venda. O quarto ponto é parceria. Eu sempre falo que o sobrenome da Remax é justamente parceria. Então a gente não prende o cliente a um corretor em específico. Por quê? Porque esse imóvel ele vai ser ofertado para todo o mercado. Então a gente tem parceria com os corretores Remax e a gente tem parceria com todos os corretores que estão no mercado. Teve cresce, a gente pode fazer parceria. Então outras imobiliárias, outros corretores, a gente está totalmente aberto a trabalhar dessa forma. Melhor divulgação também, quando a gente tem trabalho em rede, né, a gente consegue ter um alcance maior do que o normal, vamos dizer assim, maior possibilidade de fechamento, certo? Então a gente aumenta essas possibilidades, ou seja, a gente consegue fechar imóvel. Quando está dentro do modelo, a gente consegue fechar mais rápido, né? Porque às vezes um corretor já está com o cliente esperando o imóvel que você acabou de captar e ali você cria aquela conexão e faz a venda. E você consegue ter mais visibilidade para o seu imóvel também, né? O nosso site ele tem um alcance internacional, então a gente não fica preso somente no Brasil. Aí você tem um cliente que está em Portugal, você tem um cliente que está nos Estados Unidos, sei lá, qualquer outro lugar, qualquer outro país, e ele queira fazer um investimento aqui, então você consegue também ter maior visibilidade, tá bom? Próximo ponto aqui é o nosso tempo médio de venda. Em Aracaju, a Remax Imóvel, a cada 21 horas, a gente vende, a gente transaciona um imóvel, certo? Então a gente realmente não está para brincadeira, né? A gente faz um trabalho muito bem feito. É interessante você passar isso para o seu cliente, né? Então, quando o método Remax, aqui do lado esquerdo, quando o método Remax é aplicado na íntegra, temos muito mais possibilidade de vender o imóvel no menor tempo possível, né, e pelo melhor preço, certo? Então, essa é a nossa frase aqui de chave de ouro, é vender o imóvel no menor tempo e pelo melhor preço possível, certo? Então, a gente tem um método que a gente vai aplicar para realmente ajudar nessa dor do cliente, né, que é vender o imóvel dele da melhor maneira. Aqui são algumas premiações que a gente, em um ano de negócio, a gente alcançou. A gente ficou a nível Nordeste em terceiro lugar em transações, primeiro lugar em vendas no mês de agosto de 2023 e terceiro lugar em recrutamento a nível Brasil. E nós somos primeiro lugar em recrutamento no Nordeste, certo? Então, isso mostra a seriedade da empresa que você faz parte também. Quando a gente vai começar a fazer um trabalho com o cliente, a gente traça um plano de marketing. Aqui a gente vai falar sobre algumas atividades que são feitas como plano de marketing, né, para aquele imóvel. Então, nosso plano de marketing é personalizado para cada imóvel. Tem imóveis que cabe a gente fazer algumas ações e tem imóveis que não cabe. Então, a gente vai entender o que é que cabe para aquele imóvel e vai ajudar, né, vai potencializar a venda daquele imóvel. Então, uma das coisas que a gente faz aqui é Safari, que é levar
a equipe para conhecer o imóvel, porque quando o corretor ele conhece o imóvel, ele tem muito mais propriedade para falar, para passar para o cliente. Então, quanto mais conhecido esse imóvel se torna, isso aumenta também as possibilidades de venda. Então, o Safari é justamente quando a gente faz aqui, você tem que explicar para o cliente, quando os corretores se unem, se juntam, eles vão fazer visita, né, do imóvel. Outra parte interessante é que é o tour virtual. Inclusive, o tour virtual, é interessante você já ter salvo um link, porque o tour virtual ele aumenta a visibilidade nos portais. E quanto mais visibilidade, mais contatos, mais visitas, mais propostas e aumenta também a possibilidade de vender o imóvel. Então, o tour virtual é como é que se diz? É uma ação que nem poucas imobiliárias, na verdade, fazem, até porque é caro esse tipo de serviço, e é bem inovador, né? O cliente ele consegue ter uma visão panorâmica, né? Uma visão 360 graus do imóvel. É bem diferente de simplesmente você mostrar uma foto. E você consegue criar conexões. Então é interessante que você tenha gravado no seu telefone já o link, certo? Salvo já para você facilmente apresentar para o cliente. Outro ponto também importante, enquanto a maioria dos corretores simplesmente falam para o proprietário, mande as fotos que eu vou fazer a divulgação, a gente faz questão de ir até o imóvel, de bater as melhores fotos. Né? São fotos profissionais, a gente faz a edição, então a gente trabalha forte em cima disso, porque a gente sabe que foto vende, né? É importantíssimo ter boas fotos para que gerem interesse, né, pelo cliente comprador, certo? Então bate forte em cima dessa questão de foto profissional, que isso ajuda bastante na hora da venda. E falando sobre gestão, né? A gente não é simplesmente aquele corretor que muitas vezes não conhece o cliente, aquele corretor que diz que vai fazer isso, vai fazer aquilo e some. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando um painel, aqui já é outro sistema que a gente tem, é um sistema de gestão eficiente, chamado Pipe Mob. O que, que a gente vai fazer? Quando a gente fecha um contrato com o cliente, a gente tem aqui 180 dias para trabalhar essa gestão. Então, semana após semana, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito para que esse imóvel seja vendido. Então, tem aqui na primeira semana anunciar no portal da imobiliária, elaborar a descrição, anunciar nos portais imobiliários, colocação de placa aqui, a gente tem algumas semanas depois, porque às vezes a placa cai, alguém arranca a placa, então você precisa fazer a manutenção disso, visita com potencial comprador, então tem várias e várias ações aqui. O que é isso aqui? É a gestão do plano de marketing, certo? Fotos profissionais a gente tem aqui em algumas semanas também, então o cliente ele vai entender que através desse sistema também a gente consegue gerar um relatório, enviar esse relatório para ele semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para ele entender o que está sendo feito para vender o imóvel dele, certo? Então ele vai ter uma gestão aqui eficiente, ele vai ter feedback através de relatório do que está sendo feito de ação para vender o imóvel dele. Então é o seguinte, quais são os pontos negativos? Muitas vezes o proprietário fala, mas eu tenho aqui, eu não quero ficar preso, por exemplo. Primeiro que ele não fica preso de forma nenhuma, né? Como eu falei lá atrás, a gente tem uma rede aqui conectada, né? A gente tem vários corretores, tanto dentro como fora, que são parceiros e a gente consegue executar essa venda. Então, um ponto quais são os pontos negativos, na verdade, de você ter vários corretores trabalhando em aberto, certo? Cada um trabalhando do seu jeito. Primeiro, você tem um leilão dentro dos portais. Você tem um imóvel, muitas vezes, que ele está com 50, 60 anúncios, só mudando o preço. E muitas vezes essa precificação está errada. Então, imagine que um corretor ele tenha 60 anúncios e sofreu uma alteração de precificação. Como é que ele vai alterar tudo isso? Entendeu? Dá até preguiça, na verdade. Então, geralmente, ele não altera e fica aquele leilão dentro dos portais. É, quando um corretor também, ele não é um corretor exclusivo daquele imóvel, ele esconde esse imóvel. Porque, por exemplo, se aparece um cliente para visitar o imóvel e fala qual é o endereço desse imóvel, eu não vou passar o endereço de um imóvel que eu não tenho, que eu não sou exclusivo daquele imóvel. Porque o cliente simplesmente pode chegar lá, bater na porta e fechar negócio diretamente com o vendedor do imóvel. Então, ele muitas vezes ele trava, ele começa a esconder esse imóvel, dificulta para que o cliente não saiba, né, de fato onde é e tal. Ele, às vezes o cliente não quer fazer naquele momento a visita, ele só quer saber onde é. Então, isso trava um pouquinho o negócio. A terceira coisa é que é falta de feedback. Né? A gente ouve muitos clientes reclamarem que o corretor apareceu e depois sumiu. Falta de foco, porque não tem como você dar foco, por exemplo, como é que eu vou fazer a gestão de 50, 60, 70 imóveis? Como é que eu vou fazer um trabalho bem feito? E aqui no máximo a gente vai trabalhar com 20, 25 imóveis estourando, certo? A gente consegue fazer o quê? Dar mais foco para aquela gestão, para a venda daquele imóvel. Quinto ponto negativo é que o corretor, através de vários imóveis, ele não conhece bem o imóvel, ele não conhece bem as necessidades do proprietário. Sexto ponto, falta de acompanhamento constante. Repito aqui, ele tem vários imóveis
esse imóvel está com muitas pessoas no mercado e ele não consegue dar um acompanhamento de qualidade. Ele sabe que a qualquer momento o outro pode vender no lugar dele, então ele não coloca ali foco e energia. Sétimo ponto, ele não sabe precificar o imóvel, porque ele não é um corretor posicionado naquela região. Então ele trabalha Barros Coqueiros, ele trabalha em outras regiões, Aracaju, ele trabalha Socorro, e aí ele não consegue, de fato, saber ali qual é a média de preço, ele não consegue fazer um estudo de mercado. Oitavo ponto, é só reforçando o que eu já falei aqui, né? Falta de foco, ele não consegue fazer uma gestão bem feita daquele imóvel. Porque, repito, ele não é um corretor exclusivo. E nono, ele não tem transparência. Por que ele não tem transparência? Porque muitas vezes ele não tem um método, ele não sabe o que vai fazer exatamente para vender aquele imóvel. Então, às vezes, falta transparência. Se você, proprietário, perguntar para o corretor o que, é que você está fazendo, o que, é que você precisa fazer para vender meu imóvel, quais são as ações, muitas vezes ele acha que é simplesmente divulgar e esperar aparecer o cliente. E não é bem assim. Né? Existe uma série de ações que a gente já mostrou aqui através do Pipe Móvel que deve ser feita para potencializar essa venda. E como é que a gente consegue de fato resolver? Então a gente vai falando de alguns problemas, de algumas dificuldades, de algumas coisas que impedem o imóvel, que dificultam a venda do imóvel, e a gente precisa trazer uma solução para o cliente. A única solução que a gente enxerga aqui como a melhor solução para o cliente é a representação exclusiva. É você se tornando um corretor exclusivo daquele cliente, onde você vai ser o embaixador, onde você vai ser o representante daquele imóvel. Então, quando o cliente precisar de alguma informação, você vai passar com total transparência, com total clareza para ele todas as informações necessárias daquele imóvel, certo? Para que ele realmente tenha o conhecimento daquele imóvel. Você vai ser um representante do proprietário, você vai ser basicamente o proprietário daquele imóvel. Só exemplificando aqui, né? Você vai dizer tudinho, qual bloco, qual apartamento, você não vai ter problema nenhum, porque você é um gestor exclusivo daquele imóvel, certo? Então, só reforçando aqui como é que a gente trabalha. Cada corretor, você pode estar lendo aqui, né, para o cliente, cada corretor ele vai ter no mínimo aqui, no máximo, quer dizer, no mínimo não, vai ter no máximo 20 representações exclusivas, certo? Ele vai ter 20 imóveis ali trabalhando para que ele possa dar foco, para que ele possa prestar o relatório, enviar relatório para o cliente, tal, fazer a gestão desse imóvel. E com isso ele vai trazer o quê? Feedback constante, né? Que ele vai estar gerando relatório e falando com o proprietário. Análise de desempenho também. Então, o corretor ele vai ter tempo para ver qual é o desempenho daquele anúncio, o desempenho daquele cadastro. Ele vai ter um relatório de rotina, o que está sendo feito na gestão do imóvel. Esse relatório vai ser enviado periodicamente para o proprietário. O corretor ele vai conseguir fazer uma análise documental, ou seja, nossos corretores eles são treinados, são capacitados para ele pegar um inteiro teor e ele identificar ali quais são os pontos que precisam, por exemplo, ser ajustados dentro de uma matrícula, né, dentro do inteiro teor. Então ele faz toda uma análise documental. Outro ponto, o contrato de compra e venda, ele não somente edita esse contrato, né, ele confecciona esse contrato, mas realmente ele vai fazer ele de forma personalizada para cada cliente, para cada imóvel, de forma que fique uma transação tranquila, né, para ambas as partes. A gente faz o acompanhamento também do financiamento. A gente tem nosso correspondente, a gente pode fazer indicação, mas você pode passar isso para o cliente, que na hora que aparecer um cliente interessado em fazer o financiamento, a gente vai fazer a triagem, vai fazer o filtro do potencial de compra daquele cliente. E aí, com tudo isso, a gente consegue trazer o que? Transparência em todos esses processos, certo? Então, a gente precisa, de fato, ter transparência em tudo, em todas as ações que estão sendo executadas. E o que você precisa fazer nesse momento? Você, corretor, preste bastante atenção. Você já falou das dores, das necessidades, você trouxe para o cliente a solução, que é a gestão, a representação exclusiva ou gestão exclusiva. E aí, nesse momento, tem aqui embaixo a autorização de divulgação. O CRES, ele só permite que um corretor divulgue o imóvel, né? O ideal é que você, para divulgar o imóvel, você tenha a autorização do cliente. Nesse momento, você vai pegar a sua representação exclusiva, seu contrato de exclusividade, e você vai apresentar para o cliente. E olha, como eu falei para você, é a única solução realmente da gente prestar um serviço de qualidade, fazer tudo que eu acabei de falar para você, eu sendo um corretor exclusivo seu. E para isso eu preciso de uma autorização sua, certo? Então você pode entregar para o cliente, ele vai ler, vai ter dúvida, você vai trabalhar ali, argumentar com ele, explicar tudo, como é que funciona, tirar as dúvidas dele para que o negócio seja feito da melhor maneira possível, certo? E repito, gente, com bastante transparência. É o que precisa ter. Então, nada de tentar enganar o cliente, dizer que não é exclusividade, tá? Não, muito pelo contrário. Você precisa ser muito claro, muito objetivo aqui. E o ideal, quando o cliente fizer a assinatura, é você falar para o cliente o seguinte, que olha, inclusive se você tiver anúncio, se você tiver algum tipo de divulgação, é bom você fazer retirado, porque a partir daí
a gente evita qualquer tipo de problema, certo? Então, é interessante deixar ele ciente de que quando você fizer essa divulgação, você vai escancarar o máximo possível o imóvel dele. Então, é possível que até clientes e corretores batam na porta dele por causa da sua divulgação. Mas que todo e qualquer negócio, toda e qualquer transação deve ser feita através da parceria juntamente com você, tá bom? E aí o que é que dificulta? A gente vai partir agora para o lado do estudo de mercado, certo? Então, alinhou com o cliente, como é que você trabalha, como é que a Remax trabalha, como é que você vai conseguir ajudar ele nesse processo de venda. E aí, a gente vai partir aqui para dois pontos principais, aqui, primordiais, na hora de fato, da venda do imóvel. Então, o que é que dificulta a venda? O primeiro ponto aqui é se o imóvel estiver fora do preço, certo? Então, imagine que o imóvel, na região, o metro quadrado, a média seja R$ 2.500 e o cliente está pedindo 3.800. Então, eu preciso fazer com que o cliente pense o seguinte: se ele vendesse o imóvel dele hoje, ele fosse comprar outro, ele simplesmente veria o primeiro imóvel e compraria, ou ele iria fazer uma busca, uma comparação, uma análise de mercado? É óbvio que ele ia fazer uma análise de mercado. Então, o que é que a gente faz aqui na Remax? A gente simplesmente antecipa aquilo que o comprador vai fazer, que é fazer um estudo de mercado, é saber de fato por quanto os compradores estão dispostos a pagar ali no preço de metro quadrado, certo? Então, o imóvel, quando está fora do preço, os corretores, né, até compradores, utilizam esse imóvel que está fora do preço para vender outros, certo? Então, o corretor, ele leva o cliente muitas vezes para um imóvel que está fora do preço, depois leva para um imóvel que está com preço mais acessível e fala, olha, você vê, o imóvel aqui bem semelhante, na mesma região, só que aquele lá está R$ 800 a mais o metro quadrado, então não faz sentido, certo? Então, a gente precisa precificar aqui o imóvel, tratar bastante o preço, aí no momento que eu vou puxar a ACM e tratar com o cliente, né? E divulgação. Então, a gente já falou muito sobre divulgação aqui, né? Já falou sobre marketing, o que é que eu vou fazer para vender o imóvel dele. Então, nesse momento aqui, a gente tem que trazer isso para o cliente, certo? Que é precificação e divulgação. São duas armas assim que vão trabalhar em conjunto para potencializar a venda daquele imóvel, certo? E aí é o seguinte, a CM, né? É interessante nesse momento aqui o cliente entender que a gente fez uma análise de mercado para a gente ofertar esse imóvel para o mercado com o preço o mais competitivo possível, certo? Então, por exemplo, a análise de mercado, né, é nossa bússola, né, nossa ferramenta de precisão. Ela não apenas nos permite determinar um valor competitivo para o seu imóvel, mas também nos ajuda a evitarmos ao longo do caminho, né, da espera do mercado. Então, sabemos que o tempo é valioso e queremos que o seu imóvel brilhe desde o primeiro dia. Então, se eu já trago esse imóvel fora do preço, e o cliente que está procurando ali, está vendo toda hora aquela foto, ele já sabe que imóvel é, mas ele está acima do preço, provavelmente isso vai dificultar a venda desse imóvel, certo? Então, esse é o momento onde você precisa ser muito cauteloso com o cliente e explicar a importância de já ofertar esse imóvel para o mercado com um preço já atrativo, com um preço bem competitivo. Beleza? E aqui a gente finaliza. Thank you, né? Muito obrigado. Aqui é o momento de você, realmente, o contrato já está assinado, e aí você vai partir agora para executar o plano de marketing, a gestão, tudo que você se comprometeu com o cliente. Beleza, gente? Então, basicamente é isso, é você colocar isso aqui em prática, e eu tenho absolutamente certeza que com esse padrão aqui você vai conseguir ter um resultado bem satisfatório. Valeu!